Salmo de número 40. Glória a Deus. Para quem sabe, para quem já me viu pregar, sabe que eu não me demoro nas pregações, eu não costumo me exceder. Falo unicamente aquilo que o Espírito Santo vai conduzindo no meu coração. E como alguns pregadores dizem por aí, eu faço culto miojo, é rapidão, é muito rápido. Importante é que a palavra do Senhor é pregada, e o mais importante é que ela fixe dentro do seu coração. Salmo de número 40. Eu vou ler do verso 1 até o verso de número 3. Salmo muito conhecido, bastante conhecido de toda a igreja. Salmo de Davi. Salmo que realmente conta toda a minha história e muito provavelmente vai contar a história de muitos outros aqui. Quero louvar a Deus primeiramente pela oportunidade. O meu pastor também, não sei se ele está vendo, eu acho que agora ele está pregando, mas depois ele deve ver. Quero louvar a Deus por essa oportunidade que ele me dá. Quero louvar a Deus também pela vida da minha esposa, essa morena abençoada que o Senhor me entregou. Só Deus sabe quanto Ele é misericordioso e maravilhoso para ter me dado uma morena dessa. Louvado seja Deus por isso. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Diz assim o texto: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível. Em outras traduções diz que arrancou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Todos o verão, temerão e confiarão no Senhor. Salmo maravilhoso. Se eu entregasse o microfone agora, você já estaria abençoado, porque só de ler esse salmo, você já está agraciado. É um salmo muito simples, como eu disse, um salmo bastante conhecido de toda a igreja, não só dessa igreja, mas de várias igrejas que pregam o Evangelho do Senhor. Irmãos, é muito interessante como Deus trabalha na vida de um homem. É muito interessante quando Deus quer falar, é muito interessante quando Deus quer agir na vida de alguém. Aqui está um homem que verdadeiramente tinha propriedade de falar sobre esperar em alguma coisa. Aqui havia um homem que tinha propriedade de realmente relatar sobre esperar em algo, ou esperar em alguma coisa. Você vai lembrar que quando o profeta Samuel chega lá no capítulo 16 de 1 Samuel, pastor Cleiton, que ele chega para ungir a Davi. Davi é novo, só depois de 12 anos é que ele vai pegar o reinado. Então ele tinha a propriedade de esperar. Você vai lembrar dessa história. Só que você vai lembrar também que esse homem foi muito perseguido, pastor Betuel. E por várias e várias vezes eu creio que esse homem clamou ao Senhor, como ele mesmo disse aqui. Só que esperar nos dias em que a gente está vivendo hoje, Bia, não é fácil. Principalmente para a nossa geração não é fácil. Esperar em alguma coisa, a gente não tem paciência de esperar nenhuma fila de lotérica para você receber um dinheiro que é seu. Você não tem paciência de esperar. Que dirá uma resposta de Deus, que dirá algo do céu, a gente não tem paciência de esperar. E aqui o Senhor foi falando no meu coração, porque se tem algo que a gente guerreia entre a gente mesmo, é isso, pastor Betuel, o esperar em alguma coisa. Principalmente o crente. Não há nada mais difícil, não há nada mais profundo do que você esperar em alguma coisa. Só que entenda um negócio, entenda uma coisa. A profundidade de um relacionamento de uma pessoa com Deus, a gente não se vê perto, Betuel. A profundidade de um relacionamento com Deus, você não precisa estar perto para você perceber se essa pessoa tem ou não um relacionamento com Deus, Cleiton. Você não precisa estar perto, diante dessa pessoa, para você perceber se essa pessoa tem algo com Deus ou não tem. É começar a observar alguns pontos. É começar a observar
algo nessa pessoa. Toda pessoa que não tem um relacionamento com Deus, toda pessoa que está desequilibrada, toda pessoa que está desequilibrada, ela está mostrando, muito provavelmente, ela não tem algo com Deus. Ela está mostrando que ela não confia no Senhor. E aqui é um homem que se entrega ao Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Porque esse Davi era apaixonado por Deus. Ele é chamado de homem segundo o coração de Deus. Porque ele pecava, como eu e você que estamos aqui pecamos. Mas tinha algo diferente nesse homem. E o que é? Ele sabia se arrepender e sabia esperar em Deus. E quando eu orava pedindo ao Senhor uma palavra, o Senhor falou muito forte no meu coração um tema. Eu até pedi para o pastor, não sei se mandou aí. Pode colocar, por gentileza. E eu quero trabalhar em cima desse tema, em poucas e em rápidas palavras, para que os irmãos entendam. Você sabe de onde Deus te tirou? Talvez essa mensagem que eu vou pregar aqui, talvez não faça sentido para alguém. Principalmente que aqueles que já nasceram em um berço evangélico, talvez não vai fazer sentido para você. Mas para aquele que conheceu o mundo lá fora, que sofreu toda a escravidão que o inimigo dá àqueles que o servem, vai fazer sentido. E quando eu orava, o Senhor falou para mim: meu filho, você sabe de onde eu te tirei? Dobrado os meus joelhos, lá no meu trabalho, pedindo uma mensagem ao Senhor, o Senhor falou: você sabe da onde eu te tirei? E eu já coloquei esse tema, e hoje eu faço essa pergunta para a igreja. Você sabe da onde Deus te tirou? Eu não estou falando só do lamaçal de pecado no qual o Davi estava aqui. Eu não estou falando só do poço em que ele se encontrava. Não. Talvez você está passando uma luta que você nunca imaginou na vida passar. Talvez você está passando algo que você nunca imaginou na vida passar. Mas o diferencial de um homem e de uma mulher de Deus é esperar com paciência no Senhor. Porque olha o texto, ele diz: esperei com paciência no Senhor. Veja que ele não diz esperarei, porque se ele diz esperarei, ele estava contando algo que ele ainda não viveu. Ele falou esperei, Cleiton. Então ele está contando algo que ele já viveu. É assim comigo e com você. O meu e o seu testemunho serve de base para alguém servir a Jesus. Para alguém se encontrar com Jesus. Porque hoje, quando eu conto a minha história, quando eu falo para as pessoas, só eu sei de onde Deus me tirou. Vocês me olham daí e veem: rapaz, esse menino pode ser nada. Você vai imaginar todas as coisas, menos as coisas que eu fiz. E não cabe falar em cima do púlpito porque eu me envergonho. Mas só eu sei, a minha esposa que está ali também sabe. Se um dia você tiver um tempo e quiser sentar comigo, você ouvir o meu testemunho, você vai ver de onde o Senhor me tirou. Você vai perceber que Deus, ele é tão misericordioso, Betuel. E eu não tinha essa paciência que Davi tinha. Eu não tinha essa esperança que Davi tinha. Porque eu, uma certa feita, a minha esposa orando, eu clamei realmente ao Senhor. Falei: Senhor, eu não quero mais viver essa vida. Eu não aceito mais esse pecado, eu não aceito mais essa vida de perdição, essa vida de outrora a gente está bem, outrora a gente está ruim. Porque o mundo aí fora mostra para você uma paz falsa, Nicole. O mundo aí fora te mostra algo que aos seus olhos parece bonito, parece interessante, mas é passageiro. Mas o mundo com Deus, ele é diferente. A pessoa que se achega aos pés do Senhor, ela é diferente, cara. Ela já aprende a esperar com paciência no Senhor. A pessoa, quando se chega para Deus, ela aprende a esperar com paciência no Senhor. Ela aprende a viver não os seus propósitos, mas os propósitos de Deus. Ela aprende a viver não a sua vontade, mas a vontade de Deus.
porque ela é perfeita e agradável, bem melhor para mim e bem melhor para você que serve ao Senhor. A vontade do nosso Senhor Jesus, ela é perfeita e agradável. E eu continuei falando com o Senhor, e orando e falando com o Senhor: Senhor, mas como? Por que o Senhor me fez relembrar tudo aquilo que eu já passei, se tudo que eu mais quero, e quem já foi do mundo sabe, se tudo que a gente mais quer é esquecer aquilo que a gente fez. Tudo que eu mais quero é não lembrar de nada daquelas coisas que eu fazia lá no passado, porque elas me machucam, porque elas me fazem reviver lembranças que me trazem agonia, angústia. Só porque entenda uma coisa: você precisa entender de onde Deus te tirou. Para que isso? Para que você nunca perca a humildade, para que você nunca pise em ninguém, porque você não sabe a história dessa pessoa que está do seu lado. Você não sabe o que essa pessoa passou que está do seu lado. A irmã Luana contou aqui um pedaço do testemunho dela, pedindo a morte. Isso é o extremo do extremo. Talvez ela não conseguiu mais esperar em Deus. Então você não sabe essa pessoa que está do seu lado. Você não conhece. E muitas das vezes a gente julga somente por ver, somente por olhar. Só que não é assim. Quando Davi clama: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Isso aqui eu acho maravilhoso, irmãos. Isso aqui é muito lindo. Porque ora, como que um Deus todo-poderoso vai se inclinar diante de mim, que sou um miserável pecador? Só que eu já falei isso na outra pregação, quando o Isaías diz que quando Deus quer olhar aos céus, creio, Deus não olha para baixo, Deus olha para cima. Quando Deus quer olhar aos céus, Ele não olha como a gente olha, Ele não presta atenção como a gente vê. Isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque Deus falou no meu coração: irmãos, eu não vejo como o homem vê. Eu percebo antes que você perceba. Eu vou adiante antes que você vá. Eu já te dei o livramento que você nem percebeu. É por isso que eu te tirei daquele lugar. É por isso que eu te tirei daquela prova. É por isso que eu te tirei daquele lamaçal do pecado. E eu fiquei maravilhado com o Senhor, porque quando o Senhor tira você do lamaçal de pecado, Ele falou comigo assim: meu filho, fala ao meu povo que tudo aquilo que te envergonha, tudo aquilo que te parou um dia, hoje, especificamente hoje, eu estou tirando. Porque Davi vai dizer que ele me tirou de um lamaçal do pecado. Só que Deus não só tira. Quando Deus só tira, Deus não te larga. Deus não te tira do lamaçal do pecado para te deixar a ver navios. Não. Quando Ele tira Davi daquele lamaçal do pecado, a Bíblia vai dizer que Ele colocou os meus pés em uma rocha. Sabe o que Deus está dizendo, irmãos? Hoje eu te dou firmeza. Firmeza na oração. Firmeza no jejum. Firmeza dentro da sua casa. Firmeza nos seus projetos. Firmeza na sua caminhada. Hoje eu estou firmando os seus passos. E aí você começa a ler a história e Ele não só tirou, não só colocou em uma rocha. A palavra de Deus diz que Ele também firmou os meus passos. Além de Deus colocar os pés numa rocha, pastor Betuel, Ele está firmando os passos. E o Senhor falou no meu coração de novo: hoje eu estou te dando constância. Você vai andar do jeito que eu quero. Você vai passar a fazer as coisas do jeito que eu quero. Não é mais do jeito que o inimigo quer. Porque quando eu estava lá no lamaçal do pecado, Bia, eu servia ao diabo. Eu fazia tudo aquilo que o diabo queria.
tudo aquilo que o diabo queria. Só que aí quando Deus firmou os meus passos em uma rocha e firmou os meus caminhos, Ele falou: hoje eu estou fazendo uma nova história com você. E Deus está falando no coração de pessoas aqui nessa noite: hoje eu estou fazendo uma nova história com você. Porque se Ele me tira de um lamaçal do pecado, me firma sobre uma rocha e me firma os meus caminhos, Ele ainda diz: e Ele colocou um cântico novo na minha boca. Ai, irmãos, se você não está entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite, porque eu entendi muito bem o que o Senhor está falando ao meu coração e falando no coração de pessoas que estão aqui presentes. Você sabe de onde eu te tirei? Mulher, você sabe de onde eu te tirei? Homem, você imagina de onde eu te tirei? Você vivia prostrado, vivia cabisbaixo. Hoje você anda de cabeça em pé. Hoje nada mais te aflige como te afligia. Deus falou muito forte no meu coração quando Ele falou: hoje eu coloquei um cântico novo na sua boca. O Senhor falou para mim. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor falou muito forte no meu coração. Fala para minha igreja: coisa nova. Fala isso aí para o seu irmão: coisa nova. Sabe por que isso? Porque todo dia é a mesma coisa. Todas as vezes é a mesma coisa. Você passa por luta, ora você está bem, ora você está ruim. Tem dia que você está doente, ou tem dia que você está bem. O Senhor disse para mim: chega, porque hoje eu coloco um cântico novo na sua boca. Hoje eu faço uma coisa nova em você. Sabe por quê, irmãos? O que acontece muitas das vezes é porque você ainda nem fez o projeto e você já passa toda a planta para o inimigo. Você está pensando em comprar um carro, você já fala para os outros. Você está pensando em comprar uma casa, você já fala para os outros, dando toda a planta para o inimigo. E o inimigo se apodera dessas coisas. Eu tenho isso como experiência própria. Eu tenho isso como muita experiência, Betuel. Só que o Senhor falou para mim: coisa nova. Porque quando eu te tirei desse lamaçal, quando eu te tirei desse poço, eu fiz uma coisa nova na sua vida. Você vai lembrar de José. Ele é conhecido como José do Egito. Foi jogado em uma cova. Mas quando ele saiu de lá, passou um processo, não passou? Mas aí depois o que ele virou? Depois do faraó não existia outro. E faraó disse que só se eu estiver no trono, Rosana. Só se eu estiver no trono, mas se eu não estiver no trono, você é maior do que eu. Você vai lembrar de Jeremias. Foi jogado também em uma cova. Mas quando saiu de lá, toda a profecia que ele profetizou contra Israel se cumpriu. Tudo. É assim que Deus faz, irmãos. Coisa nova Deus está fazendo na sua vida hoje. Deus está fazendo uma coisa nova na sua vida hoje. Sabe por quê, irmãos? Para Deus te tirar da onde você estava, te colocar sobre uma rocha, firmar os seus passos. Não é para qualquer um, irmãos. É para glorificar de pé, como dizem os pregadores por aí. É para exaltar o nome do nosso Senhor de pé. É para exaltar a Ele. O Senhor é maravilhoso. Quando Ele falou isso no meu coração, eu fiquei maravilhado, porque aí eu comecei a lembrar de toda a história que eu passei, de todo o processo em que eu vivi. E enquanto eu falo aqui, o Espírito Santo testifica no seu coração, porque eu acho que eu não sou o único que passei por prova nesse mundo. Acho que não sou o único que passei por luta nesse mundo. Acho que não sou o único que passou por um gigante, que passou por uma muralha, que passou por várias e várias coisas. Mas eu sobrevivi. E estou aqui para a honra e glória do nome do Senhor. Tendo uma oportunidade que poucos têm
de glorificar o nome do Senhor, de exaltar o nome do Senhor, de engrandecer o nome desse Deus, de dizer que Ele é poderoso, assim como Ele fez na minha vida, fazer na sua vida. Eu sei que a gente está em número bem pequeno nessa igreja, mas esses dias para trás a gente orando aqui, o Senhor falou muito forte no meu coração, não é sobre quantidade, é sobre a qualidade do culto que você entrega para mim. E essa qualidade desse culto, ela só vai ser entregue quando você tem a certeza de onde Deus te tirou. Essa qualidade do culto você só vai ter, você só vai entregar ao Senhor quando você tem a certeza de onde Deus te tirou. Só isso. Quando a gente tem a certeza de onde Deus nos tirou, do lamaçal em que a gente se encontrava, você passa a viver uma vida diferente. Você passa a se tornar diferente na pessoa do Senhor. Porque clamar ao Senhor, todo mundo clama. Exaltar ao Senhor, até o ímpio exalta. Da boca para fora, mas exalta. Mas uma coisa é exaltar em espírito e em verdade. E você só pode fazer isso quando você tem a certeza que sabe de onde Deus te tirou. Se o Senhor te tirou de um lamaçal, glorifique a Ele, irmãos. Se o Senhor te tirou de um poço profundo, glorifique a Ele. Porque aonde eu estava, já falei isso para o Cleito várias vezes, aonde o Cleito, aonde o Betuel, que é os que eu mais conheço, aonde a gente estava, irmão, ninguém ia lá. Aonde eu estava, ninguém ia lá me entregar a mão para me tirar de lá. Um dia o Senhor olhou para mim, naquele lamaçal que eu me encontrava, e estendeu as mãos para mim e me tirou de lá. E Ele fez assim com cada um de vocês que estão aqui. Mesmo aquele que já nasceu em um berço evangélico, ainda assim até hoje Deus te tira de lamaçal. Porque tem vezes que você quer desistir de tudo, e isso é um lamaçal. Tem vezes que você quer se jogar dentro de uma cova e não saber mais de nada. E isso é um lamaçal. Isso é. Mas aonde eu estava, ninguém ia lá. Só o Senhor Jesus foi lá e me resgatou. Só Ele teve a coragem e a misericórdia e a graça de ir lá tirar. Às vezes eu pergunto para o Senhor: Senhor, o que o Senhor viu em mim? Eu creio que não é só eu que faço essa pergunta, porque o tanto de pecado que a gente comete, o tanto de falha que a gente tem, o que o Senhor viu em mim? O que o Senhor viu nesse povo? O que o Senhor viu nesse povo, Deus? E o Senhor disse para mim: meu filho, verdadeiramente nada, mas a minha graça basta a vocês. A minha graça basta a vocês. E é difícil você ouvir isso, mas é maravilhoso você saber que tem um Deus que usa de misericórdia, que usa de graça, que usa de amor sobrenatural sobre pecadores igual a gente. Se coloque de pé. Eu disse que eu não costumo me estender na mensagem. Falo só aquilo que o Espírito Santo costuma me conduzir. Eu espero que você tenha entendido a mensagem e tenta entender de onde Deus te tirou. Lembra de onde Deus te tirou. Passe a entender que Ele não te tirou de lá para você ficar prostrado. Deus não te tirou daquele lamaçal para você voltar às suas raízes. Não. Deus te tirou de lá para te dar constância. Deus te tirou de lá para te dar firmeza. Deus te tirou de lá para te levar em lugares mais altos, melhores. Deus te tirou de lá para te mostrar um novo caminho, um novo sentido, uma nova história, algo novo, coisa nova. Feche seus olhos, eu quero orar por você, suplicando ao Senhor que essa palavra entre no seu coração. Pai, nós te louvamos e te bendizemos.
colocar diante do Senhor a sua igreja amada, a qual se atentou a essa palavra, Senhor. Só o Senhor sabe, meu Deus, aonde a gente sabe. E se eu entregasse esse microfone para cada uma dessas pessoas agora, o testemunho seria tão impactante que a gente não entenderia. Porque só o Senhor sabe da onde o Senhor arrancou pessoas aqui, da onde o Senhor tirou pessoas aqui. Nos dê força, Senhor. Nos dê graça para continuar nessa caminhada. Nos ajude a nos manter em pé, firmados nessa rocha, a qual o Senhor mesmo disse que nos firmou. Nos ajude, Senhor, a perseverar, a buscar ao Senhor de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a nossa alma. Eu agradeço a oportunidade.